Do Senhor Jesus Cristo a todos. Seja bem-vindo ao nosso canal Eu, Jesus e um Propósito. Já peço que você curte, compartilhe com um amigo, abençoa a vida de alguém. Abençoando alguém, você será abençoado por Deus. Hoje temos um convidado muito especial, que conseguimos um espacinho na agenda dele. E assim, eu me sinto muito honrado porque ele foi uma das pessoas que Deus usou para abrir portas. E quando Deus tem um propósito na sua vida, Ele vai usar pessoas para te abençoar. E eu agradeço, pastor Alexandre Torre, por você ter aceitado esse convite. Desde já, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Cooperador Tiago, a paz do Senhor. Eu quero dizer que o prazer é meu. O privilégio de poder estar aqui, de fazer parte da realização de um sonho, de um projeto que Deus confiou em você e ver o projeto em andamento. Então eu considero privilegiado. Agradeço o convite de poder estar aqui, acreditando que esse momento aqui vai ser de grande bênção para todos quantos estiverem participando conosco. Amém. Pastor Alexandre, eu sei um pouquinho da sua história, das vezes que a gente teve a oportunidade de ouvir o senhor falar. Eu queria que o senhor contasse pra gente como foi a história da conversão do pastor. Então, na verdade, eu fui atleta de futebol profissional, iniciando aí com a idade de 12 anos, quando eu fui para um clube lá no estado do Paraná, clube atlético, na capital do Paraná, em Curitiba, onde eu fiz toda a minha base, né? Uma base infantil, juvenil, juniores, até chegar ao profissional. E quando eu me profissionalizei recentemente, na ocasião, no ano de 96, o Senhor Deus me chamou. E quando Deus me chamou, eu não vi uma outra alternativa a não ser renunciar aquilo que eu mais amava e que desde a minha infância fazia, que era jogar futebol. Então, com 12 anos eu fui para esse clube e ali fui sendo formado, mas com a idade de 20 para 21 anos, eu fui chamado por Deus. E dentro desta chamada, eu tive de Deus a graça de renunciar, uma vez que a minha carteira de trabalho ela é de atleta de futebol profissional. E recentemente eu tinha feito um contrato com o Guarani de Campinas para disputar na ocasião um campeonato de Taça São Paulo e possivelmente, claro, dependeria muito do campeonato, um paulista, que na ocasião era a vitrine para qualquer campeonato estadual. Mas com a idade de 20 para 21 eu fui chamado por Deus e Deus me deu graça para renunciar à profissão e me entregar ao Evangelho. Que bênção. A sua esposa, eu já escutei um dos testemunhos, Sim. muitos testemunhos que ela tem. Ela, em uma das oportunidades, ela falou que ela foi um canal de bênção que proporcionou essa ponte que o Senhor pudesse aceitar a Jesus. Como que foi? Então, na verdade, a minha esposa, ela foi e é um canal de bênção para a minha vida, para a minha família e para o meu ministério. Na ocasião, nós estávamos, eu mais um amigo, nos preparando para sair, para a noite, como aquele jovem do mundo. E numa sexta-feira à noite, a minha esposa estava vindo do colégio para casa, eram umas 22 horas aproximadamente, e quando ela passa em frente à lanchonete em que eu estava com um amigo meu ali, comendo lanche, se preparando para sair para uma festa mundana, o Senhor Deus fala com a minha esposa. Em frente à lanchonete, ela para e ouve Deus falar. E a voz de Deus disse a ela assim: travesse a rua e diga para aquele jovem, referindo a mim, que eu tenho uma grande obra na vida dele e farei dele
pastor das minhas ovelhas e pregador do meu evangelho. E sem hesitar, ela atravessou a rua com muita coragem, muita audácia e falou para mim aquilo que Deus havia dito para ela. Todavia, o meu coração era mundano e naquele momento meu coração fechou-se para o evangelho, não dei vazão ao que ela disse, não dei guarida nenhuma, mas um amigo que estava comigo, ele se sentiu impactado. Apesar da mensagem ter sido para mim, ele foi impactado pela audácia, pela coragem daquela moça que falou, entendeu, de maneira bem sisuda, bem categórica nas palavras, e ele começou a chorar na mesa ali da lanchonete e perguntou para ela a razão daquelas lágrimas, daquilo que ele estava sentindo, e aí ela disse que é Deus, explicando para ele onde ele desejou no coração de ir com ela na igreja, em um culto. E aí ela propôs, olha, amanhã nós temos uma festa aqui na igreja, Assembleia de Deus, se você quiser ir, eu passo aqui, lhe pego no alojamento, nós ficávamos no alojamento com vários atletas, e você vai comigo. E ele aceitou a proposta, ela foi embora, pagamos ali o lanche, falei, vamos então sair, nós temos uma festa para ir. Falou, olha, eu não vou mais na festa não. Por que você não vai? Falou, porque agora eu não sou mais desse mundo, eu sou crente. A palavra nunca volta vazia. Aí ele foi impactado pela palavra, diferente de mim, que um coração muito mundano. Ele falou, agora eu sou crente, não vou mais para a festa, e me convenceu a não ir. Porque como é que eu iria sozinho? Aí me convenceu, e aí no outro dia, de fato, ela passou lá. Ele me convenceu a ir com ela na festa, porque ele era um rapaz do Rio de Janeiro, um carioca, falou, nunca fui numa igreja de crente, como é que eu vou na igreja? Vamos comigo, e me convenceu, eu acabei indo com ele. Isso no outro dia, isso no sábado à noite, onde estava ocorrendo uma festa com jovens na igreja no estado do Paraná, na Assembleia de Deus. E naquela noite o pregador que estava pregando, ele disse para mim, mandou ficar de pé, congresso cheio de jovens, eu fiquei de pé, e ele me disse para mim aquilo que a minha esposa havia dito na sexta-feira, uma noite anterior. Ele me falou, jovens, eu não te conheço, mas Deus manda lhe dizer que tu serás um pastor de ovelha e pregador do evangelho. Aí eu fiquei impactado naquele culto à noite, pelo mover de Deus, vendo aquela juventude sentindo a glória, e eu com o coração mundano, perdido no mundo de drogas, de bebida, porque o mundo te favorece isso, em meio ao futebol, bebida, droga, prostituição. Mas naquela hora meu coração quebrantou em ver o mover de Deus naquela juventude, e eu me rendi aos pés de Jesus, entreguei a minha vida para o Senhor Jesus naquela noite, segunda vez que Deus havia falado comigo, uma noite anterior pela minha esposa e uma noite sequente com o pregador. Pastor, e como que foi assim o início do ministério pastoral do senhor? Então, eu tenho o costume de dizer que o tempo é de Deus, e Pedro vai dizer isso, que para Deus um dia é 1000 anos, e 1000 anos é um dia. Então, para alguns Deus tem urgência, tem pressa, para outro Deus trabalha dentro de um tempo, dentro de uma proposta, de um propósito, mas comigo o tempo de Deus foi muito rápido. Eu digo para você que eu dormi atleta de futebol profissional e acordei pregador do evangelho. Sério? Foi muito urgente. Deus me chamou de uma urgência muito grande. E é claro que eu entendi a chamada de Deus, porque não poderia ser diferente, uma vez que eu tinha contrato de futebol profissional com um clube de expressão no Paraná, também em São Paulo, no interior. Então eu me entreguei. O propósito de Deus era grande e urgente, mas a minha entrega também foi sem reserva. Eu entreguei de corpo, alma e espírito. Eu me lancei. E falei, bom, se de fato o Senhor tem uma chamada comigo para ser pastor e pregador, então eu me lancei. Depois também de uma experiência que eu tive pessoal com Deus, dessa experiência eu entendi, porque eu também temia me lançar e ser frustrado. Eu me temia lançar assim, de corpo, alma, de espírito, e me frustrar. Mas eu tive uma experiência profunda com Deus. Dessa experiência resultou a entrega total.
E dessa entrega total, eu vou dizer para você que com 7 meses, eu e minha esposa casamos. Com 1 ano de crente, eu fui pastorear a primeira congregação minha. 1 ano de crente. 1 ano de crente. Nossa. Era jovem, com 21 anos. Foi muito difícil? Ainda era cooperador. Porque eu comecei a cooperar cedo, como jovem. Não cooperador com um título de cooperador, mas com cooperador com disponibilidade de cooperar. Então eu ficava cooperando. E aí o pastor me mandou dirigir com 1 ano de crente uma congregação que tinha um casal de velhos, o irmão Valdomiro, a irmã Josefa. Esse casal estava congregando nessa congregação que não tinha pastor, não tinha ninguém para dirigir, porque era uma cidade pequena do interior do Paraná, e a cidade onde estava a sede, uma cidade grande, ninguém queria cidade grande para ir para o interiorzinho. E eu aceitei o desafio quando o pastor me convidou, apesar de acreditar que não estava pronto, não era maduro, não estava preparado, mas eu disse para o meu pastor, na ocasião que eu vou dizer agora, o meu pastor, vendo a minha disponibilidade de cooperar, ajudando na obra, trabalhando no mutirão, fazendo as coisas para Deus ali, ele vendo essa disponibilidade, ele foi convencido pelo Espírito de que minha chamada era grande e que ele precisava investir em mim rapidamente. E numa reunião ele disse para os obreiros, numa reunião, e me apresentou para assumir essa congregação. E eu perguntei para ele quando ele me disse: você aceita, Alexandre? Eu disse: pastor, Deus falou com o senhor? Falou. Então eu devo dizer para o senhor o que disse Isaías: eis-me aqui. Não posso fugir da chamada de Deus. E aí eu decidi ir. E aí fiquei um período de tempo lá e aí foi o processo inicial da minha chamada de Deus. Foi uma chamada com um propósito grande, todavia com uma entrega total. E a entrega total é o diferencial. É claro que essa entrega total foi feita por conta de uma experiência que tive, para não me frustrar depois de uma entrega e não ter plena convicção. A experiência me deu convicção da entrega, e a entrega fez com que eu pudesse alcançar o propósito de Deus na minha vida. Entregar o controle da nossa vida, do nosso ministério, ou entregar o controle, o propósito para Deus, é perder o controle. Porque você entrega para Deus, você perdeu o controle. Sim. O controle é dele. Você acha que é muito difícil hoje para um jovem tomar essa decisão? É difícil porque isso implica numa renúncia, né? Você entregar para Deus, isso implica numa renúncia total também. Vou resgatar algumas passagens bíblicas. Dentre elas, por exemplo, Mateus. Ele era coletor de imposto. Uma profissão de boa renda financeira. Alguém de status, porque servia ao império. Como coletor de imposto, ele coletava impostos para o império. Era um servidor público. Jesus, quando passou na alfândega e viu esse coletor de impostos, Mateus disse assim: segue-me, deixa tudo e segue-me. Mateus, por sua vez, não hesitou-se ao propósito de Deus na vida dele. O que ele fez? O texto diz que ele entregou, deixou tudo e entregou. Então, a entrega total, ela implica numa renúncia. É onde você disse: eu vou ter que renunciar, às vezes, o meu propósito pessoal, a minha vontade, uma profissão talvez, um sonho. Eu vou ter que renunciar, e é o que eu fiz. Renunciei o futebol, que era algo intrínseco na minha alma, na minha vida. Eu cresci nisso. É o sonho de muitos. De muitos, e sem nenhuma soberba, né? Eu tinha toda condições, capacidade de ser um atleta destacável, até porque dentro das faixas etárias de toda a formação infantil, juvenil, eu destaquei. Então eu tinha toda a condição de ser um grande atleta. Mas a chamada, o propósito de Deus foi na minha vida e eu fiz o que você disse, entreguei o controle. É o que diz o Salmos 37, entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Deus só pode fazer quando você entrega. Pastor, o que a gente acaba, que se nota hoje em dia, é que os jovens estão cada vez mais ligados ao meio secular. Isso na própria igreja. Sim. Você olha
na nossa juventude, se você fazer uma comparação de 20 anos atrás, você vê que nossos jovens estão cada vez mais profissionais liberais, doutores, assim, há uma preocupação desses jovens em buscar cada vez mais a realização profissional. E como que a igreja está enfrentando isso? Porque, assim, hoje, se falar assim, quero ser pastor, não. A maioria hoje não quer ser pastor, a maioria quer ser um advogado, um doutor, alguma coisa assim. Como que a igreja está enfrentando isso? Então, na verdade, estamos vivendo a inversões de valores. Em Mateus 6:33, Jesus, de forma enfática, disse: buscai em primeiro lugar o reino. A expressão buscar em primeiro diz respeito a prioridades. E do meu tempo, nós priorizávamos realmente o reino, as coisas de Deus, mas com o passar dos anos, vê as inversões dos valores. E hoje as pessoas priorizam mais as coisas terrenas do que o reino. Paulo, escrevendo aos Colossenses 3:2, diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas. Então, priorizar o reino é você colocar o reino como prioridade, é você conectar com o reino mais do que estar conectado na terra. Logo, o desafio dos pastores é resgatar esse princípio bíblico nos nossos jovens, fazer com que eles vejam que o reino tem que ser prioridade e que ele pode muito bem exercer como advogado, como médico, exercer a sua profissão, todavia sendo um crente genuíno, um crente que destaca dentro não só da profissão, mas que pode, dentro da profissão, fazer dela um instrumento para exercer o seu ministério. Porque o próprio Deus, ele vai entender isso aí. Então, o desafio dos pastores hoje é colocar na mente dos jovens, fazer voltar os princípios de que a palavra tem que ser prioritária, de que a vontade de Deus tem que estar acima da minha vontade. E Jesus deu uma prova clara quando esteve no Getsêmani. Vendo o desafio de ir para o Calvário, Jesus disse: se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele entende que ele está ali para um propósito e que ele não poderia abrir mão. Todavia, disse Jesus, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então Jesus coloca a vontade do Pai, e a vontade do Pai era que ele fosse sacrificado no Calvário pela humanidade. Então ele entende que a vontade do Pai deveria estar sobre a sua vontade. Paulo, aos Romanos capítulo 12, versículo 2, ele vai dizer que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, quando eu entendo de que a vontade de Deus na minha vida ela é boa, é algo bom, ela é agradável, vai me agradar, e essa vontade de Deus é perfeita na minha vida, logo eu vou priorizar aquilo que Deus tem. Então, o que Deus tem para os nossos jovens é algo bom, mas para viver o bom de Deus, para se agradar do que Deus tem e para viver a perfeita vontade de Deus, os jovens precisam entender que o propósito de Deus tem que ser primaz. E dentro desse propósito exige renúncia, sem sombra de dúvida. Realmente. Pastor, agora vamos falar sobre o pregador da palavra de Deus, Alexandre Tua. Certo. Como é ser um pregador itinerante? Assim, eu queria saber dos desafios. Existem muitos desafios? Porque assim, a gente que está aqui, a gente vê o pastor que viaja, das viagens, ou não só o pastor, vamos generalizar. A gente vê muitos pregadores que viajam. Então as pessoas têm uma ideia que ser um pregador é muito bom, porque viagens, hotéis, mas assim, eu queria que o pastor falasse dos desafios sobre ser um pregador, porque assim, as pessoas só vê o lado bom da coisa, não vê que há dificuldades. Sim. Bom, os desafios são muitos, né? São muitos. Eu vou ler aqui em Atos dos Apóstolos, o capítulo 20, o versículo 24, porque isso implica na minha chamada como pregador, apesar de que eu tenho um ministério pastoral e eu sei diferenciar, e eu faço isso com muita propriedade, porque para mim o ministério meu é pastoral,
mas eu tenho uma chamada como pregador. Então, pastorear é um ministério, pregar é uma chamada. Nós temos em Estevão um exemplo típico de que no ministério ele era diácono, mas a chamada dele também era como um pregador. E como diácono, ele serviu a igreja primitiva, mas como pregador ele revolucionou. Então, eu sei diferenciar o ministério pastoral e a chamada, que é pregar o evangelho. E eu baseio nisso também em Atos 20 e 24, quando Paulo diz assim, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, o ministério que eu recebi do Senhor, para dar testemunho do evangelho. Paulo está dizendo que ele não tinha por preciosa a sua vida. A sua vida não era mais preciosa do que a chamada, o ministério que de Deus ele recebeu. E o ministério, a chamada dele era dar testemunho do evangelho, da graça. Então Paulo entende que a chamada dele, que o ministério dele estava acima da sua própria vida, de forma que ele entregou a sua vida, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito para o evangelho. Não temeu morte, não temeu perseguições de império, não temeu cadeias, açoites, porque a sua vida não era mais preciosa do que o seu ministério e do que sua chamada. Ele foi chamado por Deus para dar testemunho do evangelho da graça, ser o apóstolo do gentil. Bom, a minha chamada implica nisso. Deus me chamou desde quando eu iniciei no evangelho. Deus me chamou para ser pregador do evangelho. E Deus me confiou o ministério pastoral. Deus disse 2 vezes, quando eu ainda era novo, pela minha esposa e por um pregador: tu serás pastor de ovelha, ministério, e será pregador do evangelho, chamada. Então eu entendi que esse era o propósito que Deus tinha. Então eu sempre procurei fazer o quê? Conciliar as duas coisas, pastorear e pregar. Eu não poderia em nenhuma instância somente pastorear, abrindo mão da chamada para pregar, porque é comprometer a minha chamada e um dia eu vou ter que prestar conta com Deus. Mas também não posso me dedicar à chamada pregando e não fazer valer o meu ministério pastoral. Então sempre tentei conciliar as duas coisas: pastorear, ministério, e chamada, pregar. Bom, os desafios são muitos. Eu poderia elucidar algum deles aqui. É claro que os desafios, a partir do momento que você vai criando um certo nome, um certo conceito, né? Talvez o nome não seria o ideal na minha, apesar que no estado eu tenho. Quando você alcança um nome, quando você alcança um certo status, um certo reconhecimento, talvez seria a palavra melhor, um reconhecimento, os desafios são menores. Mas quando você ainda inicia nesse ministério da palavra, que você ainda não é reconhecido pelos homens, que você não tem nome, então os desafios são maiores. Muito preconceito? Muito preconceito. Por quê? Porque infelizmente o evangelho de hoje, da atualidade, é um evangelho de status. O evangelho nunca teve a visão de promover homens dando nomes e status. Todavia, quem prega o evangelho não está fora, não corre o risco de não ter nome. O evangelho não quer dar nome. Todavia, quem prega o evangelho, ele acaba alcançando nomes, ele acaba alcançando status. E quando você não tem o reconhecimento, quando você não tem o status, os desafios são maiores. Já aconteceu, por exemplo, comigo, que fui atender um convite de uma igreja fora do estado, onde ninguém me conhece, e eu fui por indicação, porque quando eu prego em algum trabalho, é porque alguém me vê pregar ou porque alguém me indica. Então eu fui indicado por um pastor amigo meu pregar nesse congresso num outro estado aqui do nosso país. E lá eu tive que, os primeiros 15, 20 minutos de mensagem, eu tive que provar para o púlpito, para a tribuna, para os pastores, obreiros, que eu tinha uma mensagem bíblica, porque estou num estado onde é um estado conservador aos usos e costumes,
E o temor desse estado que me convidou era que eu pregasse usos e costume. Entendeu? Porque eles sabem que o Mato Grosso é um estado conservador. Então temiam que eu ia pregar sobre cabelo, sobre saia, sobre televisão. E aí eu precisava provar para muitos desses estados onde eu fui convidado a pregar, que eu não tinha o reconhecimento como pregador, eu tinha que provar aí os meus 15 minutos que eu tinha uma mensagem bíblica e que a mensagem que tinha era fundamentada na palavra de Deus e que depois desses 20 minutos aí as coisas começavam a fluir. A mensagem começava a fluir, porque entendiam que aquela barreira daquela visão muito local, muito do estado, não era a visão prioritária minha. Eu amo os usos e costumes, gosto, vivo isso, mas eu sei diferenciar o que são doutrinas bíblicas e o que é uso e costume. E quando eu assumo a tribuna para pregar, o meu comprometimento é com a Bíblia, é com a palavra de Deus. Eu prego a Bíblia do jeito que ela é. Ainda no assunto sobre mensagem, qual que é o sentimento que o pastor quer passar quando o pastor prega? Eu sei que, lógico, o intuito de uma mensagem é pregar a Cristo, Sim. pregar a salvação, mas assim, hoje a gente vê muitos, muitos nichos de mensagem, Sim. né? Existe mensagem já mais branda, aquela mensagem mais dura. Sim. Na visão do Senhor, qual que é o sentimento que o Senhor quer passar? Bom, eu costumo dizer que eu não prego palavras de efeitos. Eu prego o efeito da palavra. Na sua fala, você quer dizer que a maioria das mensagens são mensagens de efeitos. São palavras de efeitos. Infelizmente, isso também tem sido uma realidade no Evangelho. As mensagens são mensagens de efeitos. E que são efeitos muito superficial ou momentâneo. As pessoas choram com as palavras de efeitos, emocionam, choram, se alegram, mas é só momento. Não muda, não tem transformação. Então é um outro desafio para o pregador. Não pregar palavras de efeito, mas pregar o efeito que a palavra produz. Jesus, os apóstolos, os nossos pais da igreja pregaram palavras, pregavam o efeito da palavra. E por isso há conversão, há transformação, há mudanças, porque a palavra ela é poderosa. Hebreus 4:12 diz isso, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ou seja, a palavra produz, desde que eu, como pregador, me comprometo a não pregar palavras de efeito, mas o efeito que a palavra produz. Então esse é o desafio do pregador da atualidade. Eu, quando assumo uma tribuna, eu assumo a tribuna com a consciência de que a mensagem que eu prego, ela parte de dois princípios: edificar a igreja. Para isso eu fui convidado. Então a mensagem que eu prego, ela tem a proposta de edificar a igreja e de salvar almas. Então são os dois propósitos primários para mim como pregador. Então eu assumo a tribuna, eu vou pregar com a proposta de edificar a igreja com a palavra e por conta disso eu preciso alcançar pessoas que não são igrejas, que não serão edificadas, porque a palavra edifica a igreja, mas pessoas que estão na igreja, mas que ainda não foram salvas e que precisam pela palavra serem alcançadas. Então eu prego edificando a igreja e salvando almas, ganhando almas com o poder da palavra. Realmente, né? Assim, pastor, agora vamos para um assunto que é o tema, o nosso tema, que é propósito. Deus sempre nos dá um propósito através de profecia, pastor? Porque assim, toda vez que Deus tem um propósito na vida de alguém, Deus só revela esse propósito através de profecia, ou ele se utiliza de outros meios para fazer isso? Porque às vezes as pessoas elas acham assim, Deus não apareceu aqui e não falou, vá, faça aquilo ali, não se revelou, então a pessoa acha que não tem um propósito por Deus. Bom, Pedro chega a escrever na sua carta usando essa expressão, a multiforme
forma, graça de Deus. A palavra multiforma do grego é as muitas formas. Então Deus tem muitas formas de falar com o homem acerca do propósito dele para o homem viver esse propósito. Para aceitar o propósito de Deus, Deus tem suas formas de falar. E tem as suas maneiras de falar. Inclusive Deus faz questão de falar. Um exemplo típico é Jeremias. Quando Deus, no capítulo 1 do profeta Jeremias, Deus fez questão de dar provas da chamada de Jeremias, porque ele se sentiu, de certa forma, desafiado quando foi chamado. Mas, Senhor, eu não passo de uma criança. Criança ali é alguém que não tinha uma maturidade suficiente para atender o propósito primário de Deus. E qual era o propósito primário de Deus? Fazer de Jeremias um profeta. Só que Jeremias, ele é de uma linhagem sacerdotal. Seu pai é Uquias, sacerdote principal em Ananote. Possivelmente Jeremias seria sacerdote substituto, porque isso demandava a lei, de pai para filho. Então, certamente Uquias, sacerdote principal de Ananote, estava preparando seu filho Jeremias para ser o seu substituto. Logo, na visão do seu pai, Uquias, Jeremias seria sacerdote. Mas na visão de Deus, no propósito de Deus, Jeremias seria profeta. Bom, basicamente o sacerdote é aquele que representa os homens a Deus. O profeta é aquele que representa a Deus aos homens. Então, Uquias, o pai de Jeremias, estava preparando Jeremias para representar os homens a Deus. Mas Deus estava preparando Jeremias para representá-lo diante dos homens. Ser um porta-voz de Deus. Então Deus, no capítulo 1 do profeta Jeremias, vai dizer para Jeremias, no versículo 4 e 5, assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei. E às nações eu te dei por profeta. Então, antes de você vir ao mundo, ou seja, no processo de formação no ventre, eu já estava te preparando para te enviar às nações como um profeta. Enquanto seu pai estava te moldando, te formando para ser um sacerdote, eu já estava te moldando, te formando no ventre para ser um profeta. Então eu costumo dizer que você não vai ser o que você quer ser. Você vai ser o que Deus quer que você seja. E esse é um desafio. Eu tenho o costume de falar que existem 3 desafios da vida cristã. Nós encontramos isso em Jacó. Quais são os 3 desafios da vida cristã? Ser aquilo que você quer ser? Ser aquilo que os outros querem que você seja? Ou ser aquilo que Deus quer que você seja? Em Jacó, quando ele nasce, pelo ato do nascimento, de nascer com agarrado no calcanhar do pai, Isaac disse, vai ser Jacó. Então, para Isaú, Jacó seria o Jacó. Só que Jacó sempre cresceu vendo que seu pai tinha tendências para o seu irmão Isaú. Chegou um ponto da sua vida que ele disfarçou-se de Isaú, colocou a roupa de Isaú. E quando o pai perguntou para ele assim, qual é o teu nome? Ele disse, eu sou Isaú. O pai disse, o pai estava cego. O pai disse, a voz de Jacó, mas o cheiro é de Isaú. Então Jacó, ele cresceu sendo para o seu pai, Jacó vai ser Jacó. Mas Jacó queria ser Isaú. Mas Deus disse para ele, você não vai ser Jacó, o que seu pai quer que você seja, e nem Isaú, o que você quer ser, você vai ser Israel. Então para Deus ele era Israel. Então no caso de Jeremias, voltando aqui, Jeremias foi chamado para ser um profeta e Deus fez questão de dar a Jeremias algumas provas da sua chamada. Porque se tem alguém que se preocupa em dar evidências do propósito dele na sua vida é Deus. E Deus deu algumas evidências aqui. Dentre elas, Deus alertou a Jeremias que seu ministério não seria aceito. Como o sacerdócio era aceito. Assim, o seu pai era um sacerdote aceito, porque fazia muito bem o seu papel como sacerdote, representando os homens a Deus. Só que o profeta
que seria o ministério de Jeremias, não seria um ministério aceito. Porque o ministério de Jeremias seria um ministério árduo. Ele teria que denunciar o pecado do povo. E ele sofreu com a rejeição do seu próprio pai, da sua própria família e do seu povo. Chegou a ser considerado traidor, porque diziam que ele profetizava contra Israel, contra Judá. Mas ele profetizava que se não havia uma conversão, uma mudança, Deus iria permitir os babilônicos invadir e levar ao cativeiro. Então, quem tem chamada de Deus, uma das formas de Deus falar são as rejeições. Pastor, quanto a esse assunto, eu acho que é a parte mais difícil, né? Porque assim, às vezes a maioria das pessoas querem fazer alguma coisa para Deus, mas o problema é ser aceito. É não ser o medo da rejeição do povo. E aí você precisa alcançar a maturidade que eu digo agora espiritual, o equilíbrio que você pode aí implicar nos frutos do Espírito Santo, que é o domínio próprio, para você saber lidar com isso. Nós temos que amadurecer, ter equilíbrio, ou seja, ter domínio próprio para saber lidar com rejeições, perseguições. Eu também tive essa experiência, como Jeremias e muitos outros que tiveram que lidar com rejeições. Eu também não fui toda a minha vida aceito, entendeu? Nem todo o tempo eu fui aceito. Todavia o Senhor nosso Deus, ele faz questão de dar prova da chamada, do propósito que ele tem conosco. E Deus fez isso com Jeremias, com o profeta Elias, com Moisés, e todos eles apresentaram uma certa desculpa. Por exemplo, Moisés disse: não, mas eu sou pesado de língua. Gideão disse: eu sou o mais pequeno da minha casa e a minha família a mais pobre de Manassés. Todos tiveram uma desculpa. Todos eles se sentiram desafiados pelo grande propósito de Deus. Já pensou assim, Moisés ter que voltar, por conta de um propósito de Deus, voltar a enfrentar Faraó? Não era uma tarefa simples. Elias enfrentar o reino de Acabe e outros mais. Então não era uma tarefa simples. Mas o propósito de Deus na vida desses homens fizeram a diferença. Porque ainda que haviam resistência, rejeição, perseguição, eles tinham algo e que nós temos que ter: convicção. A convicção do propósito de Deus na minha vida é maior do que as rejeições, perseguições, críticas, calúnias e assim por diante. A convicção. Eu lembro-me agora de um certo pastor que, quando foi abordado por um cantor, esse pastor ia pregar num grande congresso muito grande. E aí esse cantor chegou ao pastor e disse: pastor, me leva para poder ir contigo, para me cantar nesse congresso. É muito grande esse congresso. E eu preciso de uma oportunidade para me cantar lá. E o senhor vai pregar na festa. Me leva com você, pastor, me leva junto. E aí me dá uma oportunidade para me cantar na festa. Porque dessa festa, dessa porta, outras portas podem se abrir. Aí o pastor disse assim: ó, cantor, eu não posso te levar para cantar na festa, porque eu fui convidado para cantar na festa. E convidado não convida, quem convida é o anfitrião. Eu fui convidado, como é que eu vou convidar você para ir comigo? Mas esse pastor tinha um nome, e aí o cantor fala: mas você tem nome. Se você levar alguém contigo, ninguém vai lá criticar, ninguém vai reprovar o senhor. Ele: tudo bem, eu tenho um nome, mas eu não posso aproveitar, abusar do nome que tenho e fazer algo que foge do princípio. Convidado não convida. Quem convida é o anfitrião. Eu não posso te convidar porque eu sou convidado. E esse cantor insistiu e o pastor disse: deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tem o CD gravado? Sim. Quando você decidiu louvar a Deus, você orou ao Senhor? Deus falou contigo que você ia ser um cantor? Deus falou, quando você decidiu gravar um CD, Deus falou contigo para gravar um CD? Pastor, Deus falou comigo. Eu tenho convicção, Deus falou comigo. Falei assim: então pronto. A sua convicção é suficiente para as portas se abrir. Você não precisa de mim. Só espera em Deus. Convicção da chamada, do propósito de Deus. É suficiente.
Mas esperar que é o problema, né, Aí que pastor? tá. Aí que tá. Porque você ter paciência, a questão é que quando você está esperando, a situação é a pior possível. Sim. Você está ali você vê na Bíblia ali que Pedro, quando fala, Senhor, se é tu mesmo, então mande que eu vá lá. Então Pedro, não sei quantos passos ele deu, mas a Bíblia fala que ele já tinha andado sobre o mar. Sim. Então ele olha para o lado, ele vê aquela tempestade, aquele ambiente que é desfavorável ao propósito dele, que seria chegar até Jesus, então ele começa a afundar. Então, assim, o problema é que na maioria das vezes, quando você tem um propósito, quando Deus tem um chamado na sua vida, o ambiente é desfavorável. E como que eu arrumo força? Como que eu luto contra isso? Tá, mas vamos lá. A espera faz parte do propósito. A espera, ela é o processo para atingir o propósito. Ninguém chega no propósito e chega com êxito se não passar pelo processo da espera. Então a espera faz parte do processo de Deus. Deus vai usar a espera para processar em nós o tempo, para nos moldar e atingirmos o êxito. Se eu chegar no propósito de Deus fora do tempo, eu não vou alcançar o êxito. Se eu chegar no propósito de Deus precocemente, despreparado, eu não vou alcançar o êxito. Então Deus vai usar a espera. A espera faz parte do processo. De Belém de Judá a Jerusalém são 10 quilômetros. Belém a Jerusalém. Em Belém, Davi foi ungido rei por Samuel. Então ele foi ungido em Belém e o trono estava em Jerusalém. 10 quilômetros. Sabe quanto tempo durou? 20 anos. Da unção de Belém ao trono de Jerusalém, 20 anos. Saul reinou 40 anos. Os 20 últimos anos de Saul, ele reinou de forma assim, desviada. Davi teve tempo, Davi teve oportunidade de usurpar o trono. Mas Davi não usou da oportunidade para chegar no trono. Ele esperou os 20 anos últimos de Saul. Ver alguém reinando fora do tempo, fora da vontade de Deus, ele esperou. Ele tinha unção. Só que da unção de Belém ao trono de Jerusalém foram 20 anos. Deus trabalha com o tempo. Tem pessoas que se levantam de maneira precoce. E as pessoas, especialmente no Evangelho, precocemente que se levanta fora do tempo de Deus, pode causar, e tem causado, nós temos visto hoje aí, pessoas fora do tempo, que se intitulam, eles se intitulam pregadores, se intitulam obreiros, se intitulam, e aí você vê a falta de maturidade, de preparo. Por quê? Porque atropelaram o tempo, não esperaram no tempo. Porque hoje Deus vem falar contigo, eu tenho uma grande obra na tua vida, eu vou te levantar. Aí você, não, Deus falou comigo, então agora, e você se levanta. Existe uma frase na pedagogia que ninguém levanta para ensinar sem antes sentar para aprender. Isso é o processo. Como é que eu vou me levantar para ensinar uma igreja se eu nunca sentei para aprender? E esse pessoal que estão precocemente sendo levantado são pessoas que nunca sentaram para aprender. Nunca sentaram. Então temos que sentar para aprender, para depois levantar para ensinar. E o que é mais triste é que, como eles nunca sentaram para aprender, eles também não aceitam objeção. Sim. Não aceitam repreensão. E quando eles começam a fazer algo errado e tem alguém com autoridade para corrigir, eles não vão aceitar. Infelizmente é uma realidade. E eu, como pastor, posso falar isso aí tranquilamente. Inúmeras vezes eu vi jovens obreiros promissores, com ministérios promissor, e eu entendendo que é promissor, eu aproximei para tentar ajudar, mas no afã, no desejo, no anseio de antecipar o tempo, de chegar lá logo, aí a pessoa se levanta e a gente, com a palavra pastoral, orientando, espera e tal, e a visão o pastor está atrapalhando o ministério, o pastor não quer que eu levante, o pastor está com insegurança, e então essa é a visão. E isso tem feito mal para o evangelho.
Nós temos muitas pessoas preparadas hoje, assumindo tribunas, pregando a palavra de Deus, fora do tempo. Pessoas que não é nem pela idade, porque a maturidade não implica na idade. Paulo falou para Timóteo sobre alguém neófito e alguém, entendeu, maduro. Então não implica na idade, mas implica na maturidade, no tempo de Deus. Nós temos outro exemplo típico, que é o exemplo de Saulo. Alguém vê Deus no capítulo 9 chamando ele para ser apóstolo gentil, e no capítulo 3, 9, 10, 11, 12, 13, só 4 capítulos. Alguém pensa que esses 4 capítulos foram 2 dias só. Ele ficou 3 anos no deserto da Arábia, segundo Gálatas 1. 3 anos no deserto da Arábia, porque quando Deus chamou ele, ele até tentou dar testemunho em Jerusalém, mas foi rejeitado, porque ninguém acreditou na conversão dele. Era perseguidor e agora apóstolo, pregador. Então ele foi rejeitado. O que ele fez? Ele então foi para o deserto da Arábia esperar o tempo de Deus. 3 anos no deserto da Arábia, 11 anos depois servindo a igreja de Antioquia, 14 anos se passaram. Isso é depois que ele se tornou o maior missionário que a Bíblia possa falar. Depois de Jesus, o maior apóstolo. Fez 3 viagens, implantou inúmeras igrejas, escreveu 13 cartas, mas ele teve que esperar o tempo também. Pastor, mas ainda na questão do tempo, mas aquela época era uma época assim que as coisas eram tudo mais lenta. Hoje nós temos a ascensão da tecnologia, então o mundo hoje é mais rápido. Sim. Como que eu lido com isso, com essa rapidez da tecnologia de hoje, no meu chamado, no ministério que Deus tem para minha vida? Aí que tá. O nosso padrão de vida em tudo tem que ser pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o padrão de vida. Apesar de vermos numa época onde as coisas se aceleram muito rápido, nós não podemos ser tentado por essa rapidez, pela tecnologia, mas sim pela palavra de Deus. Ela que vai nos mudar. Por exemplo, Gênesis 28, quando Jacó está fugindo do seu irmão, indo para a casa do seu tio, Padã Arã, ele vai passar a noite, porque o sol vai declinar, a noite vai vir. Na noite Jacó vê uma escada. Diz a Bíblia, cujo topo tocava nos céus. E nos céus, do topo da escada estava Deus. Então é como que Deus está dizendo, Jacó, estou aqui no topo, estou te aguardando aqui. Jacó viu uma escada da terra, topo no céu. No topo estava Deus. Diz a Bíblia que os anjos subiam e desciam na escada. E Jacó vê na visão, subindo e descendo. Bom, numa lógica de interpretação do texto, os anjos deveriam primeiro descer e subir, porque os anjos são de cima. Nós somos de baixo. Eles são de cima. Então, na lógica, os anjos tinham que descer e subir. Mas o texto fala que os anjos subiam e desciam. Subiam e desciam. E não desciam e subiam. O ato dos anjos subir os degraus, subir e descer, era Deus mostrando para Jacó como é que sobe o degrau de Deus. O que Jacó viu foi uma escada, não foi um elevador. A geração gosta de coisas rápidas, coisas fáceis. Micro-ondas. Elevador, vamos lá. Se Jacó tivesse visto um elevador, o elevador é aquele que alguém sobe sem fazer um esforço. Aperta o botão ali, fica tranquilo e sobe rapidinho. Verdade. Então as pessoas querem hoje não escada, querem elevador, subir rápido, sem fazer esforço. A escada que Jacó viu, detalhe, não era escada rolante. O que é subir numa escada rolante? É aquele que você sobe sem ter nenhum esforço. O elevador é aquele que você sobe rápido. A escada rolante é aquele que você sobe sem fazer esforço. Bota lá a mão no apoio de baixo e você sobe sem esforçar. Pode demorar um pouquinho, né? Mas sobe. Não tem esforço. Não faz esforço. O elevador sobe rápido. Deus não tem escada rolante nem elevador. Deus tem escada. Degrau. Devagarzinho. Degrau. Vai devagar. Degrau por degrau. Até você chegar aonde Deus quer que você chegue. Então, estamos vivendo uma tecnologia de rapidez. Mas temos que ver com o padrão da palavra de Deus. Realmente, pastor. Vamos lá, então, pastor. Às vezes você sente, às vezes a pessoa ela sente a vontade de fazer algo, mas ela só sente, ela não tem certeza se aquilo ali é de Deus. Sim. Será que o fato dela sentir vontade de fazer alguma coisa já para Deus já não é uma indicação de Deus? Também.
Também, não tenha dúvida. Eu, quando vim para Cristo, eu queria num dia só ganhar todo mundo para Jesus. Minha vontade era ganhar minha mãe, meu pai, minhas irmãs, meu primo, meu tio, meu cunhado, sobrinho, todo mundo num dia só. Por conta do anseio, daquela chama, daquele desejo. Mas tudo isso tem que ser também controlado. É aquilo que eu falei, para que você não se lance precocemente, fora do tempo, e de repente você vai se frustrar. Eu esperava que seria isso, esperava isso e tal. Porque daí você vai ter que esperar para ser preparado. Então eu também, aconteceu comigo também isso aí, sem dúvida. Mas aí é de suma importância e resgatarmos aqui o papel fundamental do pastor. O senhor pode beber água. Tá, obrigado. É importante, eu quero resgatar aqui a palavra pastoral. Nós estamos vendo um tempo hoje também que a palavra pastoral é muito por conta de um contexto dificultoso também hoje em ministério, tem que ser sincero, mas estamos hoje numa época em que a palavra do pastor não tem o mesmo peso que tinha no passado. Qual é o conselho que eu dou para alguém que tem essa chama e quer fazer algo? Procure o pastor, procure confidenciar com ele. Pastor, eu tenho a vontade de fazer isso para Deus, mas eu não me vejo assim preparado, não vejo uma porta para fazer isso. E o pastor, ele vai trazer uma orientação necessária, porque o pastor ele tem que ser o formador. Nós temos o exemplo dos discípulos que andaram com Jesus. Como definiam a palavra discípulo? Duas vertentes definem ela. Discípulo quer dizer aluno, discípulos quer dizer aprendiz. Duas vertentes que definem a palavra discípulo: aluno, aprendiz. O que é que você entende então? Você entende que Jesus tinha uma escola. Ele é o mestre. Está lá em Mateus 11, 29, aprendei de mim. Jesus é o mestre e os 12 discípulos eram o quê? Alunos, eram aprendiz. No Antigo Testamento não havia escola de profetas. Jesus tinha escola não de profeta, de discípulos. Os discípulos eram alunos, aprendiz, estavam num processo de treinamento, de formação. Jesus falou em Mateus 4, 19, vinde após mim e eu farei de vocês pescadores de homens. Ou seja, fazer ali é preparar. Eu vou preparar vocês para ser pregadores, pescadores de homens. Esse processo foi quase 3 anos e meio. Eles estavam sendo formados. Um médico hoje, ele tem que passar por um estudo, um preparo, um advogado. Então não tem como antecipar. Então eles, depois de 3 anos e meio, que foi um processo de treinamento, Jesus cumpriu com a obra da redenção, morreu na cruz, foi assunto ao céu. Antes de assunto ao céu, ele colocou agora a responsabilidade. Agora vocês idem por todo mundo. Estão preparados agora? Vão. Antes de falar, ele falou ainda assim, ficai na cidade, até que vocês sejam revestidos. Fiquem lá. Último processo. Fiquem lá, sejam revestidos e depois vocês saem pregar o evangelho para todo lugar. Então esse processo é importante. Então a pessoa que tem esse desejo, procure o pastor, conversa com ele. O pastor tem que ser alguém que treina, que forma, que orienta. Olha um outro texto aqui que vem à minha memória agora. Samuel. Capítulo 3. Deus vem e chama Samuel para um propósito grande. Restaurar o ministério sacerdotal que estava corrompido. Os filhos de Eli se corromperam. E Deus chama Samuel para um propósito grandioso. Restaurar o ministério sacerdotal. Aí Deus vem no capítulo 3 e chama Samuel. Samuel, Samuel. Onde Samuel foi? Foi em Eli, o sacerdote principal, e disse: o Senhor me chamou? Aí ele: não te chamei não, vai deitar. Ele foi deitar. Aí Deus, na segunda vez: Samuel, Samuel. Ele levantou, foi até Eli, o sacerdote. O Senhor me chamou? Não te chamei, vai deitar. Na terceira vez: Samuel, Samuel. Ele foi a Eli, o Senhor me chamou? Por que Deus chamou Samuel e Samuel foi a Eli? Porque a voz de Deus tem que parecer com a voz do seu pastor. O seu pastor tem que ser a sua referência. A voz de Deus parecia com a voz de Eli. Samuel entendeu: meu Senhor está me chamando? Porque ele servia o sacerdócio. Ele era auxiliar, trabalhava, servia o sacerdote. Então, Samuel foi a Eli porque ele entendeu que era a voz de Eli chamando.
Então, ou seja, eu tenho que ter uma referência. Então, se eu tenho alguma dificuldade, alguma coisa, vai no pastor. Pastor, eu tenho uma chamada assim. O que o senhor pode me orientar, me fazer para ajudar? Porque todos os discípulos tiveram referência. Eliseu deitava a água na mão de Elias. Ele está com sede, meu senhor? Estou com sede. Aí Eliseu pegava o copo, deitava na mão de Elias e ele tomava água. Então, Eliseu servia Elias. Josué não se apartava da tenda, servia Moisés. Quem foi Josué? O sucessor de Moisés. Quem foi Elias? O Eliseu, sucessor de Elias. Então todos estes passaram por um processo de treinamento, de formação. Isso faz parte. Quem tem esses sonhos, esses desejos, procura alguém que tem experiência, talvez não um pastor, não sei, mas procura alguém que tem experiência de credibilidade, alguém que ele tem referência, e essa pessoa vai ajudar. Como eu fiz muitas vezes, em especial no início. Chegava no meu pastor, tá assim, eu tenho um sonho desse jeito aqui, eu sonho com isso, e o pastor me orientava. E aí isso faz parte do treinamento também. Pastor, eu queria que o pastor deixasse uma mensagem para pessoas que estejam também em busca de um propósito, ou a pessoa às vezes, porque tem aqueles que têm o propósito, né? O propósito, um direcionamento de Deus, porém tem aqueles que estão perdidos. Uhum. Assim, eu por muito tempo eu estive perdido, assim, era algo que às vezes eu tinha algumas nuances de Deus, mas assim, na maior parte eu estava perdido. Eu só queria que o pastor deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão perdidas, ou para essas pessoas que elas têm algo em mente, mas têm medo de começar. Bom, então eu vou me basear no livro de Jó, o patriarca, capítulo 42, versículo de número 2, diz assim: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos ou planos pode ser impedidos. Olha o que Jó disse: bem sei eu sei disso, eu sei que o Senhor pode tudo, tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Então, a esses que têm propósito com Deus, fiquem tranquilos. Os planos de Deus, os propósitos de Deus não frustram. O que frustram são promessas de homens. Palavras de homem podem frustrar. Alguém pode te prometer e não cumprir. Mas Deus não. Os propósitos de Deus não se frustram. Os propósitos de Deus, Ele cumpre ao tempo de Deus. Então eu quero deixar essa mensagem para quem está me ouvindo. Primeiro, Deus tem o controle de tudo. Jó disse: tudo podes. Ou seja, Deus tem o controle. Ele pode tudo. Os planos de Deus não podem ser frustrados, vão se cumprir, mas no tempo de Deus. Deus tem comprometimento com o tempo, e no tempo dele, não no meu tempo, mas no tempo dele vai se cumprir, porque nenhuma das palavras que Deus disse para mim vão cair por terra. Tudo que Deus falou, Deus vai cumprir, e Deus só cumpre o que Ele falou. Deus chega a dizer lá em Números: eu não sou homem que minta, e nem filho do homem que se arrependa. Porventura falou Deus e não cumpriu? Então tudo o que Deus fala, Ele cumpre. Só que Deus fala, cumpre no tempo dele, não no meu tempo. Temos o exemplo típico de João 11, quando Marta e Maria mandou chamar Jesus, dizendo o mensageiro: mestre, aquele que tu amas está enfermo, e eu vim aqui a pedido de Marta e Maria para que o Senhor vá lá. Jesus ouviu a mensagem do mensageiro, que Lázaro estava doente, e disse: essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. E Jesus não foi no tempo, na hora que Marta e Maria esperavam. Jesus foi depois de 4 dias. Quando Jesus chegou lá, em Betânia, na aldeia, as duas vieram a ele e disseram assim: mestre, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, se o Senhor tivesse vindo no dia que nós te mandamos,
vir, ele não morreu. Em outros passos, chegou atrasado agora. E ele não chegou atrasado. 4 dias no atraso dos homens. Jesus chegou na hora certa. Porque ele tem um tempo dele trabalhar. Ele chegou na hora certa. Então os planos de Deus se cumprem no tempo dele. E eu entendo também na vida de Jó é que às vezes o conhecimento que nós temos de Deus é muito limitado. E aí Deus então permite que algumas coisas aconteçam conosco, como aconteceu com Jó, para que a nossa visão seja mais ampla do que Deus tem. Olha o que Jó disse no versículo 5. Com os meus ouvidos eu ouvi falar de ti, mas agora presente. Com os meus ouvidos eu ouvi, ou seja, o conhecimento que eu tinha do Senhor é só de ouvir. Agora, os meus olhos, agora o quê? Agora, depois dessa prova aí, os meus olhos te veem. Então, às vezes, o conhecimento que nós temos de Deus é muito raso, só de ouvir. Mas Deus permite que nós passemos uma experiência como já passou. Para que o conhecimento que temos de Deus não seja raso, só de ouvir, mas seja de experiências práticas com Deus. Então, eu digo aos nossos irmãos, os planos de Deus estão de pé. Os propósitos de Deus vão se cumprir. Não tenha pressa, não precipites, não corra risco de frustração e decepção. Aguarde no tempo de Deus. No tempo de Deus vai acontecer. Essa é a mensagem que eu deixo. Amém, pastor. Amém. Pastor, a gente já está com 1 hora já de... Glória a Deus. Que bom. Foi uma conversa muito boa, assim, ouvir o pastor falar é edificante, né? Glória a Deus. Assim, mais uma vez, eu agradeço pelo pastor ter vindo. A gente tem proposta de chamar o pastor Thiago aqui também. Muito bom. O pastor Elimar, entendeu? Glória a Deus. Para que mais pessoas possam ouvir da mensagem do Senhor. E mais pessoas também serem edificadas. Muito bom, sim. E, pastor, eu agradeço a todos que ficaram na live. Eu estou acompanhando aqui realmente na live do pastor. Na nossa live tem bastante gente. E assim, gente, vocês que estavam nos acompanhando, muito obrigado, tá? Obrigado mesmo de coração. E o pastor quer deixar mais uma mensagem final? Pastor, sim. Fica à vontade. Eu quero finalizar. O Espírito Santo me lembrou de um texto agora aqui. Eu acho muito lindo quando... Deixa eu usar. Eu acho lindo quando o Espírito Santo ele trabalha assim na minha vida dessa forma. Olha o que Josué, capítulo 21, dentro daquilo que eu estou falando, versículo 45. Josué 21, 45 diz assim, ó, palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou. A casa de Israel, tudo se cumpriu. Olha que coisa linda. Palavra alguma falhou, porque Deus não falha, a palavra de Deus não falha. Está lá, a palavra de Deus ela não falha. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou. A casa de Israel, tudo se cumpriu. Então, as palavras de Deus não falham. Tudo o que Deus falou vai cumprir. Porque Ele não é somente Deus para fazer promessa. Promessa não é fácil. Promessa é muito fácil fazer. Muito bom. Deus não é poderoso para fazer promessas. Deus é poderoso para cumprir promessas. Promessa pastor faz, promessa vereadores, candidatos fazem. Agora, cumprir com a promessa, só Deus. Só Deus. Amém. Tá aí. Glória a Deus. Para fechar com chave de ouro. Glória a Deus, tá? Amém. Obrigado, gente. Mais uma vez eu peço que vocês curtam o nosso canal, compartilhem e abençoem a vida de alguém. Lembrando que o nosso propósito é sempre ajudar você a encontrar o seu propósito. Obrigado, pastor Alexandre. E tchau, tchau, gente. Eu que agradeço.